Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40. Nós vamos ler o verso 6. Salmo 40, verso 6. Os que acharam diz amém. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Tem algumas traduções que está: ele furou-me a orelha. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Amém? Assentai-vos por gentileza, queridos irmãos. Glória a Deus. Queridos, Davi, sem sombra de dúvida, foi uma das figuras mais importantes que temos na Sagrada Escritura. Ele se destaca em diversas frentes. Era uma pessoa multifuncional, exercia diversas tarefas, e tudo aquilo que ele fazia era com muita excelência. Perceba que antes de Davi já existiam pastores de ovelhas. Até mesmo os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó foram pastores de ovelhas. Mas quem mais se destacou nesta função do pastoril foi Davi. Davi também foi um grande guerreiro. Acredito que no Antigo Testamento não tem um guerreiro tão habilidoso como ele. A gente percebe que Sansão, o texto diz que ele matou um leão forte, mas a Bíblia diz que Davi matou diversos leões, ao ponto da Bíblia nos dizer que sempre que vinham os leões, ele arrebatava as ovelhas da boca desses leões. E não somente leões, mas também ursos. Na Bíblia só existem 3 homens que lutaram contra leões: Sansão, Benaia e Davi. Mas na Bíblia só existe um homem que venceu leões e também ursos: Davi. O que eu acho interessante é que Davi também se destacou no que se diz respeito à batalha. Davi era um grande guerreiro. Ele sabia manusear todo tipo de arma, tanto arma de defesa e também arma de ataque, tanto a espada como arco e flecha, como a lança, como o escudo. Ele de fato foi um guerreiro fenomenal. Davi também foi um grande estrategista no que se diz respeito ao âmbito militar. As estratégias de Davi estão forradas nos livros ali de 1 e 2 Samuel. Como estrategista Davi foi. Davi sabia muito bem utilizar ao seu favor o terreno de Israel. Ele sabia lutar tanto dentro do território israelita, ele também sabia lutar fora do território de Israel, no território do inimigo. Então ele ganhava dentro e ganhava fora. Davi também, queridos irmãos, ele se destaca na arquitetura. Para mim, uma das obras mais extraordinárias que já houve no planeta Terra, sem sombra de dúvida, foi o templo. O templo que foi erigido pelo seu filho Salomão. Mas o projeto, quem fez foi Davi. Foi Davi que desenhou todo o projeto. Foi Davi que estabeleceu a quantidade de matéria-prima que haveria de ser utilizada para construir o templo. Então Davi de fato foi um grande arquiteto, um engenheiro civil fenomenal.
Davi também foi um grande músico. Quando a gente analisa a Sagrada Escritura, a gente percebe que existiam outros musicistas antes de Davi. Porém, quem sobressaiu no que se diz respeito à música foi Davi. Davi tocava todos os instrumentos: instrumento de sopro, instrumento de corda, instrumento de percussão. Davi também se destacou no que se diz respeito à composição. Davi era um grande compositor. Além de ser um compositor, ele também era um cantor, era um adorador. Isso fica bem claro nos Salmos. A gente percebe que não existiu um compositor tão fenomenal igual a Davi. É por isso que ele se destaca no livro dos Salmos. Entre 150 salmos, pelo menos 73 é de autoria de Davi. Davi compôs salmos de lamento, salmos, uma marchinha, como se fosse hoje um corinho de fogo. Davi compôs salmos de alegria, salmos em forma de oração. E entre diversos gêneros de salmos que Davi compôs, ele de fato foi um dos grandes compositores. Davi também foi um grande maestro. Foi ele que ensinou Asaf, ensinou Remã, ensinou Jedutum. Quase todos os dias estes homens recebiam novas composições de Davi, quando este estava reinando em Jerusalém. Eu poderia ficar um bom tempo falando acerca das qualidades de Davi, mas se existe algo que ressalta, que me chama a atenção acerca deste monarca, deste homem que marcou não somente a sua geração, mas que se tornou uma figura importante nos séculos que vão se passando enquanto estamos na terra. Se existe algo que me chama muito a atenção acerca de Davi, entre tantas funções, é que a gente percebe que Davi foi um servo fiel ao Senhor. Davi foi servo. Antes de qualquer coisa, Davi foi um servo. Um servo. Eu acredito que aqui que está a senha, o segredo da vida de Davi. A gente pode exercer diversas funções, mas se nós não formos servos do Senhor, não vamos ter êxito, não vamos ter sucesso. E aqui no Salmo 40, no versículo de número 6, expressa este serviço, ou essa expressão de alguém que serve ao Senhor de uma maneira extremamente voluntária, ao ponto de Davi dizer no verso 6 que ele furou a sua orelha, ou na ACF ou ARC diz: os meus ouvidos abriste. Mas eu prefiro ficar com uma tradução que fala de uma maneira mais clara, para que possamos trazer algumas lições em cima deste verso, que diz assim: o Senhor furou minha orelha. Isso daqui é uma expressão de Davi. É Davi que está cantando ao Senhor e dizendo: tu furaste a minha orelha. Se a gente analisasse esse texto baseado numa ótica, numa cultura brasileira, acharíamos estranho. Mas a gente precisa entender e compreender o que Davi está dizendo, para que possamos compreender o cântico de Davi no Salmo 40. A necessidade de lermos Êxodo capítulo 21, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Aqui está a resposta desse salmo. E aqui nós compreendemos a amplitude daquilo que Davi está cantando, daquilo que Davi está entoando. Ele está se apropriando de um dos princípios da lei do Antigo Testamento,
uma vez que a lei não se resumia simplesmente em 10 mandamentos, mas sim em 613 preceitos. Estes 613 preceitos era dividido em 3 áreas na sociedade: a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial. E quando nós analisamos a Sagrada Escritura, nós entendemos que a manifestação da graça, ela também é encontrada, por mais que seja um texto veterotestamentário, a gente percebe que todos foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. E aqui no capítulo 21, nós entendemos algo extremamente importante. Naquela época, dentro da lei civil, existia, queridos irmãos, uma lei acerca dos escravos. Acerca dos escravos. Se um hebreu ficasse devendo muito para um outro hebreu, um valor extremamente exorbitante, que ele, em sã consciência, sabia que não conseguiria pagar esta dívida, automaticamente ele se tornava um servo daquela pessoa a qual ele devia um valor extremamente considerável. E o que eu acho interessante é que ele tinha que servir por um período de 6 anos. Isso está lá em Êxodo, capítulo de número 21, no versículo de número 1, que diz assim: eis as leis que proclamarás ao povo, quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Era uma maneira de que a pessoa não ficasse lesada, porque precisava receber aquilo que era dele por direito. E por outro lado também era uma maneira daquele que devia, que ele pudesse pagar a sua dívida, que ele pudesse sanar aquilo que ele devia para o seu credor. E a Bíblia diz que esta prestação de serviço era por um período de pelo menos 6 anos. O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto, o sexto, até o 6º ano ele tinha que trabalhar. Em Provérbios capítulo de número 10, a Bíblia deixa bem claro que havia uma responsabilidade do Senhor de cuidar daquele servo, até porque era seu irmão. Então ele tinha que tratar este servo da melhor maneira possível. E o que eu acho interessante, queridos, é que quando chegava o 7º ano, o Senhor tinha que dar a carta de alforria ao seu servo, tinha que dar a liberdade ao seu servo no 7º ano, porque este era o ano sabático, o ano do descanso, em que nenhum dos hebreus trabalhavam, em que nenhum dos animais trabalhavam. Era considerado o ano em que Deus, ele abençoava o povo. E o que eu acho interessante é que nesse 7º ano, como foi dito aqui pela missionária, era considerado o ano da perfeição. Muitos escravos almejavam chegar ao 7º ano para poder receber a sua liberdade. Porém, existiam algumas exceções. Em algumas situações, quando chegava o 7º ano, o ano da liberdade, o servo recebia o direito de ser liberto. O Senhor olhava para o servo e dizia: você não me deve mais nada, pode ir embora, você não me deve mais. E é aqui que mudava, queridos irmãos, totalmente a concepção, tanto
tanto do servo e também do Senhor. O relacionamento deles, a partir desse 7º ano, mudava totalmente, por meio de uma única atitude. Existiam alguns servos que criavam uma afinidade tão grande com o seu Senhor, que para eles não tinha mais vida fora da casa do seu Senhor, ao ponto deste servo chegar para o Senhor e dizer: eu sei que é o 7º ano, o ano sabático, o ano da liberdade, eu sei disso, mas foi tão bom servir o Senhor por esses 6 anos, foi tão maravilhoso servir o Senhor por esse período de 6 anos, passou tão rápido. A Bíblia não diz isso, estou aqui conjecturando. Foi tão maravilhoso servir o Senhor por esse período de 6 anos. O Senhor foi tão bondoso para comigo, que eu não quero ir embora. Eu quero ficar com o Senhor. Eu quero servir o Senhor para sempre. E é isso que Davi está dizendo. Davi está se apropriando disso. A partir do momento que o Senhor ouvia isso da boca do seu servo, sabe o que ele tinha que fazer? Ele pegava esse servo e fazia uma pergunta bem clara, bem objetiva a ele: você quer me servir para sempre? Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você me ama mais do que você ama a sua esposa? Eu te amo, Senhor. Você me ama mais do que você ama os seus filhos? Eu te amo, Senhor. Então você agora serve para ser um meu servo para sempre. Sabe o que ele fazia? Ele pegava aquele servo, o Senhor, de maneira extremamente voluntária. Não há nada forçado aqui. O relacionamento agora mudava totalmente. Ele pegava aquele servo, ia com ele até o tribunal que ficava na porta da cidade, na porta. E quando chegava na porta da cidade, sabe o que ele fazia? De forma pública, aonde estavam milhares de israelitas, aquele Senhor, com muito amor, com muito zelo, ele pegava aquele servo, levava ele até a porta, esticava a orelha do servo e pegava uma sovela, uma ferramenta de costureiro, e ele pegava essa sovela extremamente afiada e fazia um furo na orelha do servo. O sangue começava a escorrer pela porta. E agora, por meio desse ato, ele dizia: este servo não me serve por obrigação, mas sim porque me ama. E eis aqui a marca em sua orelha, que ele me serve porque me ama, e eu também cuidarei dele, porque agora ele é meu servo e eu também o amo. Então, quando Davi disse no Salmo de número 40, no versículo de número 6, quando ele diz ao Senhor: ele furou minha orelha, ele estava dizendo: Senhor, eu nunca te servi por obrigação. Eu te sirvo porque te amo. Eu te sirvo porque de forma maravilhosa o Senhor cuida de mim, ainda quando eu estava no útero da minha mãe, ainda quando os meus ossos eram extremamente moles e estavam entretecidos. O Senhor já tinha escrito toda a minha história no seu livro, e é por isso que eu te sirvo, não por obrigação, é porque eu te amo. Aleluias. Deixa eu fazer uma pergunta bem clara aqui. O Senhor já furou a sua orelha? Mudava totalmente. Algumas lições importantes para a gente poder absorver aqui nesse texto. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que o Senhor não utilizava qualquer tipo de ferramenta para fazer a marca na orelha do seu servo. Ele utilizava a sovela. Repita comigo esse nome: sovela. O pastor aqui já foi costureiro, a pastora também. Naquela época era extremamente manual.
não tinha as máquinas que tem hoje. Então o que tinha que fazer? Utilizava a sovela, o costureiro utilizava a sovela para fazer o furo no couro. Ele fazia o furo e passava o fio. Aí pegava a sovela para fazer outro furo e passava o fio. Então por que aqui o Senhor tinha que utilizar a sovela, uma ferramenta de costureiro? Sabe por quê? Porque com essa atitude, quando ele estava fazendo um furo na orelha do seu servo, ele estava dizendo: assim como o costureiro costura uma peça na outra e utiliza a sovela para fazer o furo, assim também eu estou utilizando essa sovela para fazer o furo, e a graça está costurando o meu coração no deles. A partir de hoje nós somos um só. Eita, oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você foi costurado no Cristo. Você se tornou uma única peça com Ele. Aleluias. É por isso que quando Saulo estava indo perseguir a igreja que estava em Damasco, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque quem persegue a igreja persegue o Cristo. Quem maltrata a igreja maltrata o dono dela. Mexeu com ele, mexeu com você, mexeu com você, mexeu com ele, porque agora nós somos um, nós fomos costurados. Aleluias. Nós somos um só. E o que eu acho interessante, queridos, depois você chega em casa e você pode ler, é que a Bíblia nos diz que o servo, ele tinha que proferir ao seu senhor, dizendo: eu te amo mais do que a minha esposa, mais do que os meus filhos. Porque muda tudo quando a gente ama o Senhor acima de tudo. Muda tudo. Até o nosso relacionamento conjugal, até o nosso relacionamento com os nossos filhos mudam. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 5, Paulo diz assim: que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Submissão não está falando de inferioridade. Submissão está falando de suporte à missão. É quando a mulher dá suporte à missão. E qual é a missão do homem? É amar a esposa como Cristo ama a igreja. Amor sacrificial. Então toda mulher que dá suporte à missão ao homem, ela está sendo beneficiada. Mas por que ela é submissa? Porque primeiramente ela é submissa ao Senhor. Antes de amar a Ana, eu primeiro amo ao Senhor. Antes de amar o Arthur, eu primeiro amo ao Senhor. Se eu devo lealdade aos meus irmãos, é porque primeiro eu devo lealdade ao Senhor. Tudo muda quando você ama ao Senhor. O que me chama a atenção é que Paulo ensina esse princípio nas suas cartas. Paulo fala acerca dos servos que deveriam tratar bem aos seus senhores, porque ao tratar bem aos seus senhores, automaticamente estaria exaltando o Senhor. Quando o empregado é um bom empregado, aonde presta serviço na sua empresa, mesmo que os olhos do seu patrão não estejam vendo, você não está fazendo isso simplesmente ao seu patrão, você faz isso porque ama ao Senhor. Quando um patrão é leal aos seus empregados, aos seus colaboradores, você não faz isso porque simplesmente porque é os seus colaboradores, é porque você faz ao Senhor. Tudo muda quando a gente faz ao Senhor. Tudo muda quando a gente faz e sabe que é o Senhor que está recebendo esta glória. Quem aqui, por meio das suas atitudes, ainda glorifica o Senhor? Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Quando eu pego os copos aqui e jogo no lixo, eu não estou fazendo isso por causa dos homens, estou fazendo isso ao Senhor. Quando eu vou no banheiro e não deixo uma baderna lá, eu não estou fazendo isso por causa dos homens, estou fazendo ao Senhor. Quando eu oferto, eu não estou fazendo isso por causa da pastora Lucimar e do pastor José, eu estou fazendo ao Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser ao Senhor. Aí sim, tudo tem um sentido. Faça ao Senhor, porque naquele dia Ele vai te galardoar. A irmã
o evangelista que veio trazer um copo de água aqui, ele não trouxe meramente a mim, ele fez isso ao Senhor, porque Jesus disse que aquele que traz um copo d'água a um dos pequeninos, a um dos meus profetas, ou melhor, a um dos meus pequeninos, receberá galardão de profeta. Eu estou exercendo o ministério da profecia aqui, eu estou pregando, mas o mesmo galardão que eu vou receber por estar pregando, alguém que me trouxe a água também vai receber o mesmo galardão. Por quê? Porque o Senhor é justo. Oh, glórias a Deus. Levante as suas duas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu quero saber aonde está os servos que tiveram a sua orelha furada. Mudava totalmente. Mudava totalmente. Mas eu preciso te dizer, existia alguns servos que quando chegava no 7º ano, ele dizia assim: eu ficar com o Senhor, vou nada, estou indo embora. Aí olha que interessante isso. O Senhor olhava para ele e falava: tá bom, você quer ir? Quero, então vá. Ah, mas eu vou levar minha esposa. Aí o Senhor olhava para ele e dizia: mas quem que te deu a esposa? Foi o Senhor, então ela fica. Quer ir embora? Vai você. Ah, então vou levar os meus filhos. Tá, os seus filhos nasceram aonde? Nasceu dentro da sua casa, Senhor. Então o que nasceu debaixo do meu teto é meu. Se quiser, vai você. Eita. Porque tem marido que é assim, quer sair da igreja, quer levar todo mundo. Vai você. Se quiser para o inferno, vá você. A tua família vai ficar. Porque tem gente que é assim, quer arrastar todo mundo para o inferno. Era o Senhor dizendo: se quiser, se você não está bom ficar aqui na minha casa e você quer ir embora, então vá. Mas a esposa foi eu que te dei, os seus filhos foi eu que te dei, os netos que nasceram aqui foi eu que te dei. Então tudo que tem aqui é meu. Então agora você quer ir? Vá. Mas o que é meu fica. Mas é diferente, queridos irmãos, do servo que tinha a orelha furada. Sabe por quê? Escute isso. Em Deuteronômio capítulo de número 15, a Bíblia diz que o Senhor não podia enviar o seu servo com as mãos vazias no 7º ano. Então, sabe o que ele fazia? Ele pegava o melhor do seu rebanho e entregava para o servo que o amava e dizia: pode pegar para você reconstruir a sua vida. Pega aí para você começar. Pegava o melhor das frutas, pegava algumas roupas boas para ele começar a sua vida. Pegava um bom alimento e entregava para o servo. Mas o servo que amava o seu senhor dizia: Senhor, para onde que eu vou com aquilo que o Senhor me deu, se o Senhor não estiver comigo? Não tem sentido eu levar tudo isso que o Senhor me deu, se o Senhor não estiver comigo no mesmo lugar. Aqui a gente percebe, queridos irmãos, a diferença de servos na casa. Você percebeu que existem alguns servos que eles vêm simplesmente para receber aquilo que o Senhor tem para oferecer. Aí ele vem aqui e diz: Senhor, eu preciso de um carro. O Senhor dá. Senhor, eu preciso de uma casa. O Senhor dá. Senhor, eu preciso de um bom emprego. O Senhor dá. Mas ele não quer ficar com o Senhor. Ele pega, vai embora. Ele pega e vai embora. Ele pega, vai embora. Mas quem tem a orelha furada, ele olha e diz: não tem sentido eu ter um carro se o Senhor não estiver comigo. Não tem sentido eu ter uma casa se o Senhor não estiver naquele lugar. Mas antes de querer qualquer coisa das suas mãos, eu quero a sua presença. Cadê aqueles que almejam a presença dele aqui? Cadê aqueles que querem a presença do Senhor muito mais do que as bênçãos que é dada por eles? É como se o servo estivesse dizendo: eu não quero isso daqui se o Senhor não estiver comigo. Porque se tivesse alguma coisa sem o Senhor trouxesse alegria, não teria muitas pessoas se matando e com a conta recheada.
Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Diga para esse servo que está do seu lado: Deus vai te prosperar de uma maneira extraordinária. Mas entenda que a maior bênção não é as bênçãos que é dada pelas mãos do Senhor. A maior virtude é ter o Senhor contigo. Muda até a maneira de adorar. Porque tenta imaginar, o servo que não amava o Senhor, por 6 anos ele servia por obrigação. E o que tem de gente dentro da igreja que serve por obrigação? Serve não porque ama o Senhor, serve simplesmente por obrigação. Aí vive pelos cantos, murmurando, praguejando. E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo o desleixo seu. Ei, calabarraceias. O Senhor está vendo as suas reclamações, as suas murmurações. Ele está vendo. Mas quem é servo que ama o Senhor, ele fala: eu estou servindo aqui, estou lavando o banheiro aqui, mas oh glória, sem calabarraceias, oh aleluias. Ele está vendo quem serve porque ama. Tenta imaginar um servo que começou a servir hoje na casa do Senhor. Ele falou: nossa, que delícia servir o Senhor. Nossa, vai passar 6 anos rapidinho. Quando chegou no 7º ano, ele falou: ô Senhor, eu quero continuar aqui. Quero continuar. Eu quero servir o Senhor até o último dia da minha vida. Até o último dia da minha vida. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. É por isso que quando Davi foi traído por Absalão, Davi teve que sair fugitivo, sem até mesmo um par de sandálias. E a Bíblia nos diz que Davi vai andando descalço e chorando. E ele compõe o Salmo 23, ele diz: o Senhor está me pastoreando. Aí ele complementa dizendo: e eu não tenho falta de nada. Ué, mas como pode ele dizer que não tem falta de nada, sendo que o seu filho está ficando com toneladas e toneladas de ouro, de prata, de bronze? O reino está ficando tudo para Absalão, para o usurpador. Davi não tem nem um par de sandálias para cobrir os seus pés. É que Davi estava dizendo: a minha maior riqueza não está no estereótipo. Minha maior riqueza está aqui, ó, que é o meu Senhor. Oh, glórias a Deus. Posso perder tudo, mas Ele eu não posso perder. Eu estou sentindo uma graça do Senhor aqui. Estou vendo gente derramando lágrimas. Isso é a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu vou deixar você receber desta graça enquanto o Tiago está dedilhando ali, ó. Feche os seus olhos e sente a presença dele aí agora. Quando você servir o Senhor por amor, você nunca vai ficar com o sentimento de que as pessoas estão te devendo. Na verdade, a gente deveria ser as pessoas mais gratas ao Senhor, porque nós somos privilegiados. Deve ser considerado uma dádiva servir ao Senhor. De onde o Senhor me arrancou, eu deveria estar saltando, salmodiando todo dia. Aleluias. Eu venho aqui nesta noite para te dizer: sirva a Ele com a consciência de que Ele é a sua maior riqueza. Aleluias. Levante as suas 2 mãos e sente a graça do seu Senhor aqui. Sente a presença do seu Senhor aqui nesta casa. Aleluias. O meu cérebro foi extremamente destruído pela maconha e pelas drogas. O Senhor restituiu o meu cérebro, toda a minha área cognitiva. Como eu não vou ser grato a Ele? Olha de onde o Senhor te arrancou. Olha quem você era. E às vezes a gente é ingrato. Quem tem a orelha furada serve os irmãos, não só por causa dos irmãos, porque sabe que o Senhor está na mesa. Aleluias. Aí muda totalmente. Aleluias. Era calabarra subderes e camai chora barra subderes. Seja grata ao Senhor no serviço. Eu termino essa mensagem, queridos irmãos, dizendo:
esse servo, quando saía com a sua orelha furada, agora, a partir desse momento, de forma pública, todos que olhavam para ele diziam: esse é um servo diferenciado, porque ele carrega a marca do seu Senhor. Por que não tinha que fazer uma marca em outra parte do corpo? Porque na orelha, porque no aparelho auditivo. Porque o que me faz ser servo é ouvir o meu Senhor e obedecer o que Ele disse. Você pode chorar, você pode fazer qualquer outra coisa, mas se não obedecer a palavra, aquilo que Ele diz, não é servo. Não tem como dizer que é servo. É por isso que quando todos estiverem diante do trono branco, o nosso Senhor vai nos chamar e Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Por que os bodes não vão ouvir? Porque eles não conhecem a voz do seu Senhor. Mas a gente vai sair do meio e vai dizer: ó, o nosso Senhor que está nos chamando. É Ele que está nos chamando, é Ele que está nos chamando. Os bodes vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, mas Jesus Cristo vai nos levar e vai dizer: ó, minhas ovelhas, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Orelha furada. Se coloca de pé, por gentileza. Aleluias, glórias a Deus. Ele furou a nossa orelha. Cadê aqueles que têm a sua orelha furada? Por que tinha que furar a orelha, o lóbulo da orelha? Porque é uma parte exposta do corpo. Porque quem é servo não se esconde. O servo tinha marca na orelha, um furo na orelha. Um furo na orelha. E quem olhava dizia: esse daí é um servo que ama estar na casa do seu Senhor. Você ama estar aqui? Você sente privilegiado de poder estar aqui? Sente mesmo? Então essa é uma manhã de gratidão. Você é grato a Deus? Ontem nós estávamos ali no Aviva Barigui e uma jovem, ela estava falando, e é uma coisa interessante. Às vezes a gente tem uma sede insaciável, a gente nunca é grato. Tem um carro de 50 mil, às vezes é um sonho de ter um carro de 50 mil, aí Deus dá: agora eu quero de 100 mil. Não tem problema querer. O problema é que a gente é ingrato. Eu quero de 100 mil, agora eu quero de 200 mil, agora eu quero de meio milhão, agora eu quero de 1 milhão. E nunca é grato. Seja grato. Você é grato pela sua cama? Você é grato pela sua família? Você é grato pela sua saúde? Você é grato por servir ao Senhor? Você é grato pelos seus pastores? Você é grato pelos obreiros? Você é grato pelas essas missionárias que oram por nós ininterruptamente? Você é grato pelos seus irmãos? Você é grato pelos seus amigos? Porque os meus melhores amigos estão aqui dentro da rocha, porque é aqui que eu vivo. É aqui que eu vivo diariamente. Estou aqui com a Ana. Estou aqui diariamente há 7 anos. Há 7 anos, olha, é até profético, né? 7 anos aqui na rocha. Você é grato pelos seus amigos, pessoas que te ajudam, pessoas que nos bastidores te abraçam e diz: vai, continua, porque Deus está contigo. Nada como um abraço. Às vezes a gente entra aqui arrebentado, aí tem um diácono ali, te abraça e fala: ô pastor, uma boa semana. Você é grato por essas pessoas. Antes de Samuel ser profeta, ser juiz e ser sacerdote, ele foi porteiro do templo. Porque o ministério começa na porta, com alegria servindo as pessoas. Feche os seus olhos. A querida irmã Fran vai estar louvando. Como sinal de gratidão, feche os seus olhos e adore a Ele, agradeça a Ele. Se você estiver do ladinho da sua esposa, você é grato por ela, abrace ela aí, abrace ele. Endireitando as veredas e cada vez mais. Você é grato pela sua esposa? Que nem bonito você é, olha a esposa abençoada que Deus te deu. Porque importa que ele crê. Eita. Nele o meu prazer
você estivesse no mundão, o máximo que você achar é uma casqueira. Mas olha a mulher de Deus que Deus te deu. Olha a mãe dos seus filhos que o Senhor te deu. Aleluia. Você é grato pelo seu esposo. Se você estivesse no mundo, o máximo que você ia achar era um bêbado, um alcoólatra. Olha o homem de Deus que Ele te deu. Você é grato pelos seus filhos. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Bendito seja o seu nome. Perdendo tudo por amor e com alegria. Que nos faz parecermos com Cristo. Dono dos meus dias. Bendito seja o seu nome. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ame o seu Senhor acima de tudo. Perdendo Se você amar o seu Senhor acima de tudo, e com alegria, as demais pessoas verão o quanto você expressa o amor do Senhor. E Ele virá. Está chegando o momento da sua vida. Soberano em poder, Ele virá. Aleluias. E o governo está nele. Se você quiser, saia do seu lugar e abrace alguém. Agradeça a Deus por ele. Agradeça a Deus por ela. Ele virá. Bendito é o seu nome. Soberano em Aleluias. poder, Ele virá. Agradeça a Deus por aqueles que te ajudam, pelo café que é feito toda manhã. Acredito que entre tantas igrejas de Curitiba, a Rocha Eterna é uma das poucas que dá um cafezinho na manhã. Você já agradeceu a Deus por isso? Agradeceu pelas moças que fazem o café? Agradeceu pela pastora dar essa oportunidade de você tomar um cafezinho para casa? Devemos ser gratos. Gratos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se assente um minutinho se quer. Vou estar passando o microfone. Queridos irmãos, Deus furou a tua orelha, sim ou não? Ah, maravilha. Comentário bíblico Cântico dos Cânticos, eu escrevi há 2 meses. Tive a oportunidade de estar lançando aqui, um privilégio estar lançando aqui na nossa igreja. E é um comentário para casais e para solteiro. Cadê os casados aqui? Levante a mão. Olha aí. Então você tem que adquirir esse livro, vai te ajudar. As irmãs gostam de ser elogiadas pelos seus maridos, sim ou não? Olha lá. Gosta ou não gosta? Amém? A irmã Rosângela ali gosta. O presbítero Luiz. Queridos, esse livro aqui nos ensina o poder do elogio. Você sabia que elogio salva casamento? É elogiar a esposa. Você tem que elogiar. Às vezes eu ouço pessoas falando bem assim: é normal brigar. Não, o normal é viver em paz. A Sulamita disse assim, ó, a esposa, que ela diz assim, ela disse não, o nome dela, no próprio nome dela está a essência da sua missão. Porque a Sulamita significa a pacificadora. Salomão significa o pacificador. Quando tem paz de um lado e paz do outro lado, aí a casa vira um céu, irmão. É ou não é? A briga tem que ser considerado como um acidente de percurso, não como uma coisa normal. Não devemos normalizar a briga no casamento. Amém? Você vai encontrar isso daqui também. Por exemplo, para os solteiros aqui, calma, Deus vai preparar o vaso para você, a vasa. A Sulamita, ensinando as moças mais novas, ela diz assim: não desperte o amor até que ele queira. Porque o amor por si só, ele vai despertar na hora certa pela pessoa certa. Aí você fica despertando o amor. Acorda, amor, acorda, acorda, acorda. Aí vai acordar e vai despertar na hora errada, pela pessoa errada, e vem as consequências. Então deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Deus vai enviar o seu príncipe, a sua princesa. Amém? Tem centenas de lições aqui, vai te ajudar muito em nome de Jesus. Muito obrigado, um bom domingo a todos em nome de Jesus.